Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o tema é daqueles que fazem a gente pensar, sabe? Vamos comparar as economias do Brasil Império e dos Estados Unidos lá no século XIX. A gente tem aqui um material bem interessante que mostra não só as diferenças gigantes entre os dois, mas também um momento crucial, quase um e se da nossa história econômica. Umas reformas importantes que foram propostas aqui no Brasil, mas acabaram não acontecendo. A nossa ideia aqui é entender melhor essas bases econômicas, as políticas de cada um e o que significou aquele pacote de reformas do Visconde de Ouro Preto, já no finzinho do Império, que caminhos diferentes foram seguidos, né? E quais ficaram só na promessa. Comparação muito rica, porque mostra modelos de desenvolvimento bem distintos. As estruturas sociais, as políticas, tudo isso foi moldando futuros diferentes para o Brasil e para os Estados Unidos, justamente naquele século que foi tão importante para formar os dois países. Então, vamos começar pelo começo. Como eram essas economias na prática? O Brasil Império era basicamente agrário, né? Vivendo de exportação. Isso, principalmente agrário. E na segunda metade do século XIX, o café vira a grande estrela, né? O motor da economia. Só que isso concentrou tudo, riqueza, atividade, mais ali no Sudeste. Ah, sim. Trouxe até uma certa estabilidade para o câmbio, para as contas do governo, mas era uma estabilidade, digamos, frágil. Dependia demais de uma coisa só e, o ponto-chave, dependia totalmente da mão de obra escrava até 1888. E essa dependência da escravidão complicava tudo, imagino. Com certeza. Limitava demais qualquer chance de uma industrialização mais forte, mais ampla. E concentrava a riqueza na mão de poucos, né? Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o cenário era outro. Saindo da Guerra Civil por volta de 1865, eles estavam numa virada de chave, né? Deixando de ser só rural para virar uma potência industrial. Uma transformação muito rápida, acelerada mesmo. O foco lá era outro, produção em massa, indústria pesada. E tudo isso foi possível em grande parte por causa da rede de ferrovias que eles construíram. Uma coisa impressionante, ligando o país todo, criando um mercado interno enorme. E a mão de obra, que você mencionou antes, aí a diferença é brutal, né? Brutal. É o ponto central, talvez. Nos Estados Unidos, trabalho livre, inclusive atraindo milhões de imigrantes europeus que chegavam para trabalhar nas fábricas, nas ferrovias. Enquanto aqui no Brasil, a base era a escravidão. Exato. Nos Estados Unidos, essa mão de obra livre, essa imigração, alimentou uma urbanização muito rápida. Os dados são claros. A população nas cidades pulou de uns 25% para quase 50% entre o fim da guerra e 1918. Foi muito rápido. Puxa vida! E as consequências disso são enormes, né? O trabalho livre nos Estados Unidos não só permitiu essa industrialização gigante, mas também ajudou a criar um mercado consumidor interno muito mais forte. As pessoas tinham salário, compravam coisas. Faz sentido. Já no Brasil, mesmo com a força do café para exportação, o país ficava muito vulnerável, né? Qualquer mudança no preço lá fora afetava tudo aqui dentro. E os benefícios ficavam muito concentrados. A estabilidade do café meio que escondia essa dependência. Uma monocultura, no fim das contas. Basicamente. Enquanto os Estados Unidos estavam construindo uma diversificação interna, o Brasil estava, na verdade, aprofundando a sua especialização para fora. Caminhos bem diferentes. E essa diferença na economia parece que reflete também estruturas de governo e políticas bem diferentes, né? O Brasil era uma monarquia constitucional, ok, mas o poder era bem centralizado. O imperador tinha o poder moderador, né? Podia nomear ministro, vetar lei. Exatamente. E as províncias, que seriam os estados hoje, tinham pouquíssima autonomia de verdade, principalmente na questão fiscal, de arrecadar e gastar o próprio dinheiro. Era tudo muito controlado pelo Rio de Janeiro. E a política econômica na prática? Bom, o discurso era liberal desde que abriram os portos lá em 1808. Mas na prática faltava um plano nacional, sabe? Um projeto consistente para investir em infraestrutura de forma mais ampla, ou para criar um sistema de crédito que ajudasse outras atividades além do café. As prioridades eram manter a máquina agroexportadora funcionando e a estabilidade política com o poder centralizado. Já os Estados Unidos, outra história.
República federalista desde o começo, com uma divisão de poder bem clara entre a União e os estados. Os estados tinham poder para legislar sobre muita coisa. Isso deve ter mudado o jogo. Mudou completamente. Essa estrutura permitiu que eles implementassem, já desde o início do século XIX, o que eles chamavam de American System. E não era só um nome bonito, era uma política de Estado ativa, pensada. E o que era esse American System? Na prática, como funcionava? Eram basicamente 3 pilares. Primeiro, tarifas de importação para proteger a indústria deles que estava começando. Segundo, um banco nacional para dar mais força e estabilidade para a moeda e para o crédito. E terceiro, talvez o mais importante, investimento pesado do governo federal em infraestrutura. Estradas, canais e, principalmente, ferrovias. Muito dinheiro público nisso. Com um objetivo claro, então. Claríssimo. Criar e fortalecer o mercado interno. Conectar o país de ponta a ponta e dar suporte para a indústria crescer. Era uma visão de longo prazo, sabe? Uma estratégia deliberada. É impressionante comparar isso, essa quase engenharia econômica americana, com a postura do Brasil, que parecia mais administrar o dia a dia da relação com o mercado de café, né? Exato. Mais reativa, talvez. E ainda tem outro fator crucial nos Estados Unidos: a expansão territorial. Verdade, eles cresceram muito rápido. Muito. Compraram a Louisiana, a Flórida, o Alasca, e guerrearam com o México e pegaram um pedaço enorme de terra. Isso deu a eles acesso a recursos naturais, a terras férteis, numa escala e numa velocidade que o Brasil não teve igual. Essa expansão era, por si só, um motor econômico fortíssimo. Criava novas oportunidades de investimento, nova demanda. Então, o cenário que se desenha é esse. USA, com federalismo, políticas ativas de fomento, criando um ambiente bom para a indústria e para o mercado interno. E o Brasil, centralizado, dependendo do café, com uma política econômica, digamos, menos proativa para diversificar. Faz todo sentido quando a gente junta as peças. Se a gente conecta tudo isso, fica claro como as estruturas políticas e as escolhas econômicas, lá nos Estados Unidos, criaram um ciclo bom, positivo para eles, né? De crescimento industrial, mercado interno forte. Enquanto o Brasil seguia um caminho de maior vulnerabilidade externa, apesar da força do café. Mas essa expansão toda, esse crescimento rápido, também deve ter trazido problemas, crises. Nenhum dos dois passou ileso pelo século XIX, né? Não, de forma alguma. Crises aconteceram nos dois lugares, mas elas eram diferentes na sua natureza, sabe? Como assim? No Brasil, a maior fonte de dor de cabeça vinha de fora: o preço do café. Quando caía lá no mercado internacional, aí complicava aqui. Afetava a balança comercial, a arrecadação de impostos, os cafeicultores se endividavam para manter a produção, mas pelo que as fontes indicam, não chegou a ser aqueles colapsos econômicos totais dentro do império. Mas tinha a pressão interna também, né? O custo para produzir café deve ter aumentado, especialmente depois que proibiram o tráfico de escravos em 1850 e depois com a abolição em 88, aí deve ter sido um baque. Um baque enorme. A Lei Eusébio de Queiroz já começou a encarecer, mas a abolição em 1888 foi um choque estrutural mesmo. Obrigou os fazendeiros a se reorganizar completamente, buscar crédito, buscar outras formas de trabalho, mais eficiência. Foi um momento de ruptura. E nos Estados Unidos, como eram as crises? Lá eram diferentes. Eram crises financeiras agudas, nascidas dentro do próprio sistema capitalista deles, que estava crescendo muito rápido. Os famosos pânicos, como o de 1873 e o de 1893. Pânicos. O que causava isso? Geralmente era especulação. Muita especulação, principalmente com as ações das ferrovias, que era o setor que mais crescia, de forma até meio descontrolada. E o sistema bancário deles era muito fragmentado, sabe? Muitos bancos pequenos, sem uma regulação federal na época. Entendi. Aí quando a bolha da especulação estourava, vinha o efeito dominó. Banco quebrando um atrás do outro, desemprego disparando, renda caindo. Eram crises típicas de um capitalismo industrial e financeiro muito dinâmico, mas também muito instável naquela fase. E o governo americano? O que fazia? Intervinha para ajudar? No começo, não muito. A filosofia que dominava era a do laissez-faire, sabe? Deixa o mercado se ajustar sozinho. O governo federal hesitava em intervir diretamente. Então as soluções demoraram. Demoraram. As reformas mais importantes para regular melhor os bancos, o mercado financeiro,
só vieram bem depois, já no século XX. Foram uma resposta a essas crises que se repetiam. Isso é interessante. Eu levanto uma questão sobre como cada país aprendeu, né? Ou não aprendeu, com as suas crises. Exato. No Brasil, as crises eram mais um reflexo de como o país estava inserido na economia mundial, dependente de um produto. Nos Estados Unidos, as crises eram internas, faziam parte das dores do crescimento daquele modelo industrial. Eram dolorosas, claro, mas acabaram forçando lá na frente a criação de regras, de mecanismos de controle que no longo prazo fortaleceram o sistema deles. E agora a gente chega naquele ponto que, para mim, é o mais fascinante dessa história toda. Aquele momento, a janela de oportunidade que talvez o Brasil tenha perdido. O projeto de reformas do gabinete do Visconde de Ouro Preto, lá em 1889. O que era aquilo exatamente? Olha, era um pacote de medidas bem ousado para a época. Ouro Preto foi o último primeiro-ministro do Império, né? E ele propôs um conjunto de reformas para modernizar a economia e a administração do país. Eram propostas que atacavam justamente vários daqueles problemas, daqueles gargalos que a gente estava comentando sobre o Brasil. Quais eram as ideias principais desse pacote? O que ele queria mudar? A gente pode agrupar em algumas áreas principais pelo que as fontes mostram. Primeiro, uma coisa forte: descentralização fiscal. A ideia era passar a arrecadação de impostos importantes, como o sobre consumo e sobre comércio exterior, para as províncias e para os municípios, dar mais autonomia financeira e mais responsabilidade para eles, localmente. Isso seria uma mudança e tanto. Uma mudança radical para a época. Segundo, ele propôs uma revisão das tarifas de importação. Queria simplificar e reduzir as taxas. Isso baratearia os produtos importados, incluindo máquinas e insumos, para uma possível indústria, e também bens de consumo para a população em geral. Interessante. Tinha mais coisa? E para ajudar a economia a andar? Sim, tinha a proposta de criar linhas de crédito agrícola público. A inspiração vinha um pouco dos bancos de fomento que existiam nos Estados Unidos. A ideia era financiar a modernização da agricultura, que estava tendo que se virar depois da abolição, e incentivar o uso de novas tecnologias. Focado no agro ainda, mas com modernização. Exato. Outro ponto importante era tentar colocar as contas públicas em ordem. Buscar um orçamento equilibrado, com uma lei orçamentária que teria que ser votada todo ano no Legislativo, bem detalhada. Isso traria mais transparência e controle dos gastos do governo. Controle fiscal, então. Isso. E, por fim, ele queria acelerar as concessões de infraestrutura, abrir mais trechos de ferrovias e de linhas telegráficas para a iniciativa privada construir e operar, com condições favoráveis, para ajudar a escoar a produção do interior. Nossa, era um pacote bem completo, né? Muito completo. E o que chama a atenção é como essas propostas conversavam com as ideias de liberalismo econômico, de descentralização que estavam circulando na época e que, de certa forma, pareciam com o que estava funcionando nos Estados Unidos. Tinha um potencial ali para criar um dinamismo econômico diferente no Brasil. Talvez menos concentrado só no café, mais espalhada pelo país. E você falou de uma ironia nisso tudo. Qual era? A grande ironia é que muitas dessas ideias, descentralização, mais autonomia para as províncias, que depois virou federalismo, modernizar a economia, eram justamente as críticas que os republicanos faziam ao Império. Eram as bandeiras deles. É mesmo? Aí quando o Império estava ali, nos últimos suspiros, vem o próprio governo imperial e propõe um pacotão robusto justamente nessa direção. Uma tentativa de se reinventar, talvez. Só que não deu tempo, né? O timing foi cruel. Cruel é a palavra. O Gabinete do Ouro Preto apresentou essas propostas formalmente ali por meados de 1889. Pouquíssimos meses depois, em 15 de novembro, veio a proclamação da República. E aí? E aí, com a queda da monarquia, todo esse projeto foi para a gaveta. Caiu no vazio político. Nunca foi implementado, nunca saiu do papel. Foi esquecido na turbulência da mudança de regime. E a República, que nasceu com a promessa do federalismo, na prática econômica começou de outro jeito. Começou de outro jeito. A política econômica dos primeiros anos da República foi marcada por outras coisas, né? Como a política do encilhamento, aquela tentativa de estimular a economia emitindo muito dinheiro, dando crédito fácil, que acabou gerando uma bolha de especulação e muita inflação.
Foi um caminho bem diferente daquelas reformas estruturais mais organizadas que o Ouro Preto tinha proposto. Então, resumindo essa nossa conversa comparativa, a gente viu um Brasil império focado no agro, centralizado, dependente do café e da mão de obra escrava. Do outro lado, os Estados Unidos em plena industrialização, com mercado interno forte, trabalho livre e um governo federal ativo no fomento. Vimos também que as crises eram diferentes, as respostas também. Exato. E, por fim, esse vislumbre de um outro Brasil possível, com as reformas do Ouro Preto que ficou só na intenção. O que a gente pode tirar disso tudo, afinal? Qual a grande mensagem? Olha, eu acho que a principal lição é o peso das escolhas. Como as estruturas que a gente monta, as instituições e as políticas que a gente adota pensando no longo prazo, como isso realmente define os caminhos de um país. Faz sentido. E olhar para essa história, especialmente para esse episódio das reformas de Ouro Preto, traz uma luz para debates que a gente tem até hoje no Brasil, né? A discussão sobre o Pacto Federativo, por exemplo. Como dividir o dinheiro e as responsabilidades entre União, Estados, municípios. Isso continua sendo um problemão. Continua super atual. E o debate sobre o papel do Estado na economia. Deve ser mais indutor, só regular ou ser mínimo? Também é uma questão que vai e volta. E aquela busca constante por equilibrar liberdade econômica com coesão social, desenvolvimento regional com unidade nacional. São discussões que vêm lá do século XIX e continuam muito vivas. E para a gente fechar, qual seria aquela provocação final para quem nos ouve e continuar pensando depois? Fica sempre aquela pergunta contrafactual, que é impossível responder, mas que é ótima para pensar, né? E se? E se aquelas reformas do Ouro Preto tivessem sido implementadas a tempo? Como teria sido? Pois é. Se o Brasil tivesse entrado no século XX já com uma estrutura fiscal mais descentralizada, talvez com um empurrãozinho inicial para a indústria, um sistema de crédito melhor, como teria sido a nossa história econômica? Teria acelerado a industrialização, diminuído as diferenças entre as regiões? E talvez até a política, né? Exato, indo além da economia. Será que um federalismo que funcionasse melhor, implantado ainda na monarquia, teria mudado a cara da república que veio depois? Teria mudado a dinâmica política do país, a relação entre as elites, a própria coesão social? A gente nunca vai saber, claro, mas pensar nessas possibilidades ajuda a gente a entender o peso que essas encruzilhadas históricas têm. São momentos em que o futuro podia ter sido bem diferente.